Domingo passado, nós falamos sobre famílias curadas, nação restaurada, amém? Quem estava aqui no domingo passado, diga aleluia. Aleluia. Então você entendeu que se a tua família é curada, o Brasil automaticamente será restaurado. Amém. Não existe nação restaurada com família doente, amém? Nós aprendemos isso. Hoje, eu quero que você preste muita atenção. Vai ser um culto de uma forma de ensino muito diferente. O que eu vou falar hoje? Diga comigo: cultura, história e Bíblia. Você vai aprender hoje sobre a história do Brasil e um pouquinho da história de Israel, dentro da cultura brasileira e dentro da cultura hebraica, como você nunca viu. Sabe por quê? Porque os nossos professores de história nunca nos ensinaram isso na escola, até porque foi proibido ensinar. Mas eu tenho estudado isso há muitos e muitos anos, e nesses últimos dias eu estudei demais. Eu passei dias, noites, madrugadas, de cabeça dentro do conhecimento aprofundado da história do Brasil e da história de Israel. Se fosse colocar em páginas de resumo, só para você entender, o resumo do resumo, 200 páginas. Deveria dar. O resumo do resumo. Porque a história são de milhares e milhares e milhares de conteúdo de páginas. Então, foi reduzido o conhecimento, é claro, dentro da nossa linguagem como igreja, para o que importa, entre aspas, para nós. E daria pelo menos umas 200 páginas escritas. E dentro disso eu reduzi para umas 4 ou 5 páginas com pontos específicos do que eu quero te ensinar aqui hoje. Então, você precisa estar muito atento para você entender o que é cultura, entender o que é história e entender o que é Bíblia dentro do contexto que eu vou te ensinar aqui hoje. Então eu vou começar com cultura, vou passar por história e vou fechar com Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cultura, história e Bíblia. Então você precisa ficar muito atento, porque o conhecimento é muito instigante. O conhecimento é muito profundo, é muito valoroso e é muito maravilhoso. Amém? Então, antes de eu entrar diretamente na palavra, eu quero saber se tem alguém nos visitando aqui esta noite. Tem alguém que nos visita pela primeira vez, está na primeira vez aqui na igreja. Se tiver, levante sua mão. Primeira vez que você está aqui. Está com vergonha? Primeira vez? Levanta a mão. Levanta a mão. Só o dedo não, levanta a mão. Você fala, tem um negócio que você vai ganhar. Você também? Você também está levantando a mão? É, primeira vez. Muito bonito você fez. Então nós temos uma visitante e um visitante. Sabe o que os visitantes recebem aqui? Presente. Se não tiver vergonha de levantar a mão, recebe presente. Adolescente está quase morrendo. Não mostra eu aqui. Receba um presente da nossa igreja. Olha aí. Um doce para a sua vida, para você ficar com um sorriso. Isso, até sorriso. Olha lá. Olha lá para cá. Dessa vez na hora. Nossos visitantes recebem um bombonzinho, um presente e um cartão da nossa igreja. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida dos nossos visitantes. Olha aí, uma criança e um adolescente. Isso é um bom sinal. Dá uma olhada aí. Diga assim: você não é visitante aqui. Dá uma olhada aí. Olha aí, não é mais visitante. Olha aqui. Vocês vieram no GD. Só no GD. Por quanto vocês já tinham vindo? Não. Você que ia ser outro. Calma aí, Isa. Tem 2 intrusos aqui no culto. Eles já são filhos, já entregaram a vida para Jesus no GD, mas no culto eles nunca vieram. Então vai receber presente hoje também. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dessa família linda, esse casal. Olha aí, é o nosso personal training. Você que precisa ficar maromba, agora nós temos personal training na igreja. E nós temos a nossa advogada Ana agora. Olha aí, precisou de advogado? A igreja tem agora advogado. Olha aí, aplausos ao Senhor Jesus. Amém. Daqui uns dias, dia 23, nós vamos ter nossa primeira rede de casais. Você pode dar um aplauso a Jesus? 23 de março, nossa primeira rede de casais.
será um sábado, você precisa vir trazer tudo, qualquer casal que você conhece. Pastor, mas já estão separados, traz que eles vão casar de novo. Ah, mas já estão numa luta, traz, porque Jesus vai guerrear a guerra deles e eles vão sair daqui mais vencedores. Amém? Nossos líderes de casais, Marciana, está trabalhando conosco junto aqui. Nós vamos fazer esse tempo aqui ficar lindo para a glória de Deus. E nós vamos ter a nossa rede de casais aqui, amém? Dia 23 de março, agora. E depois nós vamos ter muitas redes, mas é aquilo que nós temos profetizado. Nós temos muitos empresários aqui nessa igreja já. Microempresários e empresários. E nós precisamos nos conhecer. Porque muitas vezes você quer um tipo de trabalho, você nem sabe que existe um profissional nessa área aqui na igreja. Então nós vamos fazer uma rede empresarial, onde todos irão se conhecer, vão poder trazer seus cartõezinhos, e nós vamos publicar na página da igreja todos os nossos profissionais que nós temos dentro do nosso ministério. Nós temos gente aqui hoje que mexe com mídia social, amém? Faz propaganda. Como é o nome? Como é o nome do negócio? Publivip, faz publicidade e propaganda na internet, meu irmão. Daqui a pouco vai estar publicando na igreja, publicando você. Nós temos aqui várias profissões, temos vendedores, temos fotógrafos maravilhosos, temos engenheiro, temos contadora. Meu Deus, se eu posso falar aqui, já virou uma rede de empresário aqui, ó. Nós temos o melhor pudim do planeta Terra aqui, sabia? A Andressa faz o melhor pudim de leite do sul do mundo. É verdade, você já comeu? Não, perdeu, larga o processo, compra dela. É uma bênção, irmão. Glória a Deus. Então nós vamos ter rede de empresários, rede de homens, rede de mulheres. Nós vamos ter todas as redes aqui. Mas dia 23 desse mês é a nossa rede de casais. Amém? Nossa rede de jovens tem funcionado lindamente. Nossa rede de jovens, ontem teve uma rede de jovens piquenique no parque. Você viu lá? Jesus fez uma tenda para eles lá de graça. Tinha uma tenda da metade da igreja aqui. E eles ficaram lá embaixo. Deixa queimar, mas seja com o teu fogo, não com o sol, Jesus. Eles ficaram na sombra lá, em água fresca, louvando a Jesus. Foi lindo. Então nossa rede de jovens está de parabéns. O trabalho tem sido maravilhoso. E as redes todas irão funcionar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então fique atento e vamos exaltar o nome de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é Brasil. Diga Brasil. Brasil. Terra da promessa. Terra da promessa. Amém? Amém. Pastor, por que o Brasil é a terra da promessa? Presta atenção. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, no ano de 2022, disse o seguinte: olha o que Benjamin Netanyahu falou. Ele disse assim, junto com o presidente Bolsonaro aqui, quando o Bolsonaro teve um encontro com ele em Israel. Benjamin Netanyahu disse a seguinte frase: Israel é a terra prometida. Amém? Amém. Benjamin Netanyahu disse: Israel, presidente Bolsonaro, é a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Amém. Irmão, se você já não arrepiou aí, tu vai. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, o comandante-mor da nação israelense, disse: Israel é a terra prometida, está nas Escrituras, mas o Brasil é a terra da promessa. Irmãos, eu não sei, mas eu tenho quase convicção que ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. O que significa o Brasil ser a terra da promessa, irmãos? Eu vou falar aqui algo tão forte, tão profético. Vou falar de coisas profundas aqui, espirituais, históricas, como eu já disse, que não estão nos nossos livros de história. Quando se fala de fim dos tempos, quando se fala do Apocalipse, está totalmente ligado a Israel, biblicamente falando. Sim ou não? Mas existem algumas nações que são pinceladas na Bíblia sobre o Apocalipse. Um dos nomes que é dado é Gog e Magog. Geograficamente, Gog e Magog está ligado à China e Rússia. Gog e Magog não são nomes
apenas de nação, são ações de um povo. E a ação de Gog e de Magog tem tudo a ver com Rússia e China. Será que nós estamos vivendo esses dias hoje? Estamos vivendo este momento. E o que o Brasil, pastor, tem a ver com o fim dos tempos, com Israel, com Gog e com Magog? O Brasil hoje é a nação que está entre as 5 nações. Nós somos a 5ª nação em espaço terrestre e nós somos a 6ª nação em quantidade de pessoas, em habitantes na Terra. Nós estamos entre os 10 maiores exércitos do mundo. As pessoas dirão: o Brasil não entra, mas a pessoa não sabe de nada. Só ouviu a historinha do professor de esquerda lá na sua escola. O Brasil é o maior produtor bélico, de material bélico do mundo, de médio a pequeno porte. Nós somos os maiores produtores de munições do mundo. Nós somos os maiores produtores de caminhões, de metralhadoras, de fuzis e de pistolas do mundo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque hoje eu estou falando de fim dos tempos, estou falando de batalhas, estou falando de guerra de exército. O Brasil tem Angra 1, Angra 2 e Angra 3 para produzir, se quiser, as maiores bombas atômicas do planeta Terra. O Brasil é um dos poucos países que tem 3 lugares específicos para enriquecer urânio. Por que o Brasil não enriquece? Por causa de um tratado, mas tem condições. O Brasil é a maior bacia hidrográfica do mundo. O que é isso, pastor? É a terra, na terra, que tem a maior densidade de água para fora da terra. Água limpa, água potável, água bebível do mundo está na bacia amazônica. Nós temos a maior bacia hidrográfica debaixo da terra do mundo. Aonde é isso, pastor? Passa embaixo do estado do Paraná. Nós temos a maior densidade de água potável do mundo, um lençol freático que corta entre a Amazônia, Mato Grosso e pega boa parte do estado do Paraná e deságua onde? Nas cataratas do Rio Iguaçu. Então o Brasil tem potencial em todos os aspectos. Se eu pudesse falar para você, nós já somos os maiores produtores de carne do planeta. Nós temos a maior floresta densa do mundo. Nós temos a maior quantidade de minério do mundo: ouro, pedras preciosas e um famoso grafeno que ficou nesses últimos dias muito poderoso aí, muito famoso. O que é o grafeno? O grafeno é você pode produzir um blindado de hoje de 26 mil quilos, 26 toneladas em 2 toneladas. E tem a maior carapaça protegida do mundo. Aguenta um tiro que hoje os blindados de tudo quanto é tipo de material que precisa de 26 toneladas não suporta, e ele com 2 toneladas suporta. Aonde é a maior bacia de grafeno do mundo? A Amazônia brasileira. Por isso tantas ONGs boazinhas querendo salvar as girafas e os elefantes da Amazônia. Para bom entendedor, sabe que não tem girafa nem elefante na Amazônia, né, irmão? Glória a Deus, amém? Mas é o que estavam dizendo há dias atrás aí. Então, por que o Brasil faz parte? Por que o mundo, por que Gog e Magog e Israel estão tão de olho assim no Brasil? Gog e Magog vem de agora. Os povos do Oriente e das regiões frias do mundo estão de olho de uns 40, 50 anos para cá. Mas Israel já está de olho no Brasil faz há muito tempo. Porque o Brasil é a Israel de Deus. Diga, o Brasil é Israel de Deus. O Brasil está diretamente ligado a tudo isso, porque o Brasil é Israel de Deus. Pastor, como assim? Você vai entender tudo hoje. Você já parou para pensar por que tem tanto sobrenome no Brasil? E você fala assim: por que fulano tem esse sobrenome? Você já parou para pensar? Ou você nunca parou para pensar que brasileiro, a grande maioria, tem nome ligado a alimentos, a plantas, a árvores? Você já conheceu algum
alguma pessoa aí com o nome de Lima, Videira, Oliveira, Rocha, Cordeiro, Batista, Godoy, irmão, Santos, e o famoso Silva. Sabe o que são esses nomes? São todos judeus. Pastor, por quê? Porque eles, sendo judeus, passaram por períodos de catástrofe no mundo todo, e nas Inquisições de 1483, a Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa. O que é a Inquisição? Pessoa que era judeu ou era cristão, não católico, os evangélicos da época, os cristãos que faziam o símbolo no chão do peixe, do cristianismo, eram mortos em fogueiras no meio das praças, em frente às grandes catedrais católicas. E os judeus e os cristãos, que não eram cristãos católicos, mas tinham entregue a sua vida a Jesus e adoravam somente a Cristo, e os judeus que não se dobravam diante de imagens de escultura, tinham as santas inquisições. Então essas pessoas tiveram que fugir dessas regiões, foram enviadas, foram fugidas desse país, e quando eles chegavam em outros lugares, eles não podiam ter os seus nomes hebreus. Então, para eles se reconhecerem, eles começaram a dar o nome das plantas e das culturas dos hebreus: Cordeiro, Batista, aquele que batiza, Videira, Figueira. E assim foram dando nomes de plantas. 99,99% diz a história que todos esses nomes estão ligados aos hebreus, que tiveram que sair fugindo de tudo quanto é lugar da terra onde eles estavam. Então, você já, quero falar um pouco de cultura, como eu falei aqui. Você lembra, mais antigos aqui lembram, quando nós éramos mais jovencinhos, crianças, que quando você apontava o dedo para a estrela, a pessoa dizia assim para você: não aponta o dedo para a sua filha, me rua no teu dedo. Pastor, isso é cultura hebraica? É. Sabe por quê? Se você sair aqui para fora agora, hoje está um céu azul agora e um sol muito forte, amém? Toda sexta-feira à noite é a entrada do Shabat dos judeus. E quando que oficialmente começa o Shabat? Eles faziam parte de um lugar do céu azul, muito sol. Então a virada do dia era quando o dia deixava de existir e a noite entrava. Quando que a noite entra? Quando uma estrela aparece no céu. Então todo judeu diz assim: hora do Shabat, a estrela apareceu, é a hora de se recolher em casa e comer na mesa com a família. Todo judeu fazia isso, mas eles tinham mudado seus nomes. Eles tinham sido obrigados a ser batizados no catolicismo romano. Então eles eram católicos, entre aspas, fora de casa, mas dentro de casa eles eram judeus. Fora eles tinham atitudes católicas, e dentro eles eram evangélicos. Dentro eles não tinham imagem de escultura. Dentro eles não cultuavam a outros deuses. Dentro eles queriam ler a Torá, ler a palavra de Deus e invocar apenas o nome de Jesus, para os crentes evangélicos ou para os judeus, ou os judeus messiânicos. Então a criança saía, estava brincando, né, lá no terreno na frente de casa, e quando a criança estava brincando, ele olhava para o céu, a estrela apareceu. Ele sabia: não posso brincar mais na rua, é hora do Shabat. Então ele apontava o dedo e dizia: mãe, pai, a estrela apareceu. E a mãe falou: para com isso, filho. Foi bacana. Porque senão o filho ia caguetar os pais, que eles eram judeus. Olha que coisa gostosa. O filho apontava o dedo e dizia, aí os pais diziam assim: para, filho, se você apontar o dedo para a estrela, vai só abrir o teu dedo. Aí o que os filhos falaram? Mãe, e a estrela já nasceu, minha mãe. Acendia o candelabro sobre a mesa. A estrela apareceu, nós vamos acender a brilhante estrela em nossa mesa. Ligava, acendia as lamparinas do candelabro e a família se sentava à mesa para comer. O pai se sentava na ponta, aonde ele ia
instruir a sua família de mãos dadas. E eles oravam junto. E toda mesa, lembra as mesas antigas? Tinha uma gaveta assim? Lembra que umas mesas antigas tinha uma gaveta bem no meio? Se você tem móveis antigos, bem antigos na tua casa, você vai entender. Porque se um vizinho chegasse na hora que eles estavam comendo alguns tipos de comida que não fazia parte da cultura deles, porque eles não comiam carne de porco, não comiam várias coisas, o que eles faziam? Ou faziam suas comidas típicas, abriam a gaveta e escondiam as comidas culturais dentro da gaveta, para que as pessoas que chegassem não vissem. Foi lá, dentro do Nordeste brasileiro, que foi criada a linguiça, que não era de carne de porco. Então eles fizeram linguiça com legumes e com carne de cordeiro, para que todo mundo olhasse e visse linguiça na mesa e falasse: estou comendo linguiça, mas não era de carne de porco, porque judeu não come carne de porco. Então, irmãos, a cultura é algo lindo. Quem aqui teve a mania como eu, de quando ia sair de casa, falava: bênção pai, bênção mãe, que Deus te abençoe. Quando você chegava: mãe, pai, cheguei, bênção pai, bênção mãe. Isso é cultura hebraica. É pedir a bênção, que Yahvé te abençoe, que Adonai te abençoe. A bênção ao entrar e a bênção a sair. É cultura hebraica, irmão. Você tem uma cultura hebraica dentro de você e ninguém te ensinou. Amém? Amém. E a pessoa diz assim: fulano, fez alguma coisa errada, fica passando a mão na cabeça. Você já viu? Já teve isso? A pessoa fez alguma coisa errada, assim, fulano fez alguma coisa, e o pai fica passando a mão na cabeça. É porque quando o filho errava, o pai punha a mão na cabeça para repreender a maldição e dizer: eu te abençoo. Sabe aquele negócio assim: falei uma coisa, fulano de tal ficou irritado, a carapuça serviu? Sabe de onde vem isso? Porque os hebreus, para se diferenciar dentro da cultura católica forte de Portugal, da Itália e da Espanha, eles eram obrigados a usar uma roupa diferente e usar um capuz. Aí eles falaram assim: lá vai aquele herege. Todo herege usa uma carapuça. Por quê? A carapuça serviu. Se a carapuça serviu é porque ele é um herege. Você lembra? Aquelas culturas, aquele chapéu pontudo, e diziam assim: são bruxas. Eram os chapéus dos rabinos. Colocaram como chapéu de bruxa na cultura. Lenço sobre o pescoço, lenço sobre a cabeça. Você teve uma vozinha que amarrava lenço na cabeça? Você conhecia senhorinhas de idade que sempre amarravam lenço na cabeça? Usavam corte. Cultura hebraica. Você consegue entender a cultura? E por que o senhor está falando isso, pastor? Para te ensinar. Em sua grandiosa maioria, todos os nossos sobrenomes vêm disso que eu lhe falei. Por quê? Oficialmente, todo hebreu, todo judeu que foi batizado no catolicismo forçado eram chamados de novos cristãos, para diferenciar dos cristãos velhos ou dos cristãos verdadeiros. Então, um judeu, um hebreu que era batizado na igreja católica era chamado de cristão novo, ou sefarditas, ou sefaradim, ou marranos. Sabe o termo assim? Você olha para a pessoa e diz assim: fulano é mal marrento. Sabe de onde vem a palavra marrento? Marrento vem de marrano. A pessoa diz assim: fulano é mal marrento. Por quê? Porque ele era um marrano, ele era muito inteligente, ele era um hebreu, e ele fazia diferença, porque tudo que ele colocava a mão crescia, tudo que ele colocava a mão era abençoado. Eles eram hiper inteligentes. Então falando assim: fulano é marrano, fulano é marrento. A pessoa ia comer um fruto, não gostava, fazia a cara: fruto está marrento. Então você começa a entender algumas coisas. Esses cristãos novos, esses sefarditas, perseguidos na Espanha e em Portugal, na Inquisição de 1483, como eu falei, 17 anos antes do descobrimento do Brasil, do tal descobrimento, começaram fugas em 1492 e 1496. Por isso que dizem que quando Pedro Álvares Cabral, eu já vou falar sobre isso, chegou no Brasil, já tinham hebreus aqui no Brasil. Por isso que os índios receberam eles, não com truculência, porque os índios já sabiam falar coisa em hebraico. Por isso que a Pedra da Gávea do Brasil, lá no Rio de Janeiro, tem escrito, que é uma briga até hoje,
que lá no século 7, hebreus já tinham vindo enviados por Salomão, e já tinham vindo tomar essa terra aqui. Então assim, é coisa muito profunda, eu não tenho tempo para entrar em tudo isso para você. Mas quando eles chegam aqui, eles vão falar 3 línguas com os índios. Porque é chamado de índio, porque eles tinham ido para a Índia e chegaram aqui no Brasil. Então eles falavam a língua da Índia, o hebreu, e falavam a língua muçulmana, o árabe. E eles chegaram aqui e já se introduziram muito bem, tiveram já conhecimento e aceitação. Diga comigo, Israel está dentro do Brasil há mais tempo do que eu imagino, em vários aspectos, como eu disse, cultural, sobrenomes. Por exemplo, aqui, ó, traz aqui para mim, Esther, por favor. Não, deixa eu colocar assim, deixa eu atrapalhar. Eu trouxe hoje novamente aqui, para você entender, estou falando de cultura e já estou entrando na história, amém? Nós estamos aqui, ó, com a bandeira de Israel, amém? Olha aqui a bandeira de Israel. Na cor azul e branca. Abre aí para nós. A cor azul e branca. Você sabe por que a bandeira de Israel tem essa cor? Essa bandeira de Israel tem essa cor porque é a cor do manto da oração, do talit, do sacerdote. Todo sacerdote judeu usa um talit, um manto de oração, conforme eu falei, aquilo que Jesus usava. Jesus usava um talit. A mulher do fluxo de sangue tocou o talit de Jesus e foi estancado o seu sangue. Lembra disso? Jesus era sacerdote, ele usava um talit. O talit é branco com faixas azuis na sua barra, 2 faixas azuis. E tem os que ficam nas bordas, aqueles paninhos que você vê pendurado, aqueles nozinhos, cada um representa uma lei dos hebreus. E a mulher tocou naquele ambiente, naquele lugar, naquele local, naquele manto. O manto sacerdotal virou a bandeira de Israel, para que todo judeu, quando olhar para a bandeira, lembrar do seu sacerdócio, lembrar da sua responsabilidade. E da onde vem o talit branco com listras azuis? É o manto da oração. Lembra que eu falei de Mateus, que eu estava ensinando para vocês? Entra no teu quarto em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Como que era o quarto do judeu no meio do deserto? Não tinha porta, não tinha nada. Aonde ele estivesse, ele se fechava com o talit, e ali ele fechava as portas para o mundo exterior e entrava no mundo interior com Deus. Ele fechava as portas e entrava em oração. Por que o talit é azul e branco? Também para que ele se lembrasse que quando eu estou com o talit, quando eu estou de olho na bandeira, eu preciso estar olhando para o céu. É as cores do céu, azul e branco. Quando você olha para a bandeira, quando você olha para o talit, você está sabendo que você tem que entrar diante do Deus dos céus. Olha que coisa interessante. Essa é a bandeira de Israel. Esse veio do talit. O talit veio das cores do céu. Amém? E o que o Brasil tem a ver com isso, pastor? Volta aqui, corre não. Olha a bandeira do nosso lindo Brasil. Verde, né? As cortes de Bragança, da história, que veio do rei, da rainha, bababá, toda aquela história. Mas eu quero ir para o cultural. Nossas matas, nosso ouro, nossas águas e a nossa paz. O que tem dentro do Brasil? Diga, o azul e branco. Por quê? Porque Israel está dentro do Brasil. Porque Israel profeticamente foi implantada no Brasil. O que está escrito aqui? Ordem e progresso. Ordem e progresso está escrito do quê? Verde. Verde é a esperança que o Brasil trouxe para os judeus. Então Israel está implantada dentro da bandeira nacional. O azul e branco de Israel está implantado dentro do Brasil. O que isso também significa, pastor? Significa que essa palavra ordem, diga ordem. Da onde vem a palavra ordem? Quem já passou por casamento comigo sabe. Ordem vem de Éden. Diga, Éden. Ordem. Sabe por quê? Porque em 1506 uma grande leva de judeus foram expulsos da Europa, lá da Holanda, e tiveram que vir para o Brasil. Qual é a região que eles tomaram? A região amazônica. E sabe quando eles chegaram na Amazônia, sabe o que os judeus falaram?
Brasil, o Éden de Deus. Então na nossa bandeira nós temos o Éden, porque só quando você tem Éden, quando você tem ordem, você tem progresso, porque aqui eles voltaram a progredir, a crescer, a enriquecer. Então eles prosperaram dentro do Brasil, e por isso eles colocaram as suas cores dentro do Brasil. E você vai aprender coisas ainda muito poderosas aqui, fica tranquilo. Então o azul e branco representa a cor do céu, a morada de Deus, e a bandeira do Brasil tem dentro dela essas cores. Israel está dentro, Israel está no meio do Brasil. O que está escrito? Ordem e progresso, como eu disse, Éden. O Brasil foi o Éden de Deus para o povo israelense, o lugar da ordem para que o progresso do seu povo acontecesse. Olha que coisa interessante, eu mandei para você, Tati. Aí, você consegue jogar lá na tela para nós? Só o primeiro, Brasil. Obrigado. Então eu estou contando rapidamente, tá, irmão? Estou contando para você sem salpicar, porque o negócio é muito profundo, né? Se eu ficar só na bandeira aqui, vai ficar 2 noites. Então qual que é o nosso nome? Qual que é o nosso nome como nação? Qual que é o nosso nome? Brasil. Vocês estavam com dúvida. Sei que já estava falando Venezuela, China, né? Não vai ficar não, tá? Mas o nosso nome é Brasil. E um apóstolo, chamado apóstolo Léo, no ano de 2002 ou 2004, ele estava em uma igreja no Nordeste brasileiro, entrando para pregar. Quando ele estava entrando dentro da igreja, junto com a esposa dele, ele teve uma visão aberta, dentro do templo, como diz ele, uma igreja pequenina, uma igreja simples, do norte do Brasil. E o Espírito Santo abriu os céus sobre as vistas dele, e ele via o nome do Brasil, escrito bem grande no teto da igreja, mas não existia aquele nome ali. Ele via fisicamente algo que era espiritual, e ele via um anjo entrar dentro da igreja. Esse anjo entrava dentro da igreja com uma espada na mão, e ele falava assim, bradava da porta da igreja para o apóstolo Léo: o Brasil é Israel de Deus. Aí ele falava: Senhor, o Senhor tem falado isso comigo, eu tenho esse entendimento da bandeira, eu tenho esse entendimento da cultura, disso que eu preguei aqui para você hoje. Já preguei aqui para você sobre essa história e essa cultura. Eu tenho esse entendimento, Senhor, mas como assim o Brasil é Israel de Deus? Aí o anjo vem andando, chega próximo ao altar com a espada e corta as barriguinhas do B. Tira as barrigas do B. Quando você tira as barrigas do B, o que o B vira? Que letra? Vira um E. E quando você tira as barrigas do B e ela vira E, olha o que o anjo diz: Israel é o Brasil é o Israel de Deus. Israel está dentro do Brasil. Olha o que acontece agora. Corta, vira E. Se você pega isso, volta, já pode ir lá. Se você pega o I e coloca aqui, se você pega o S, coloca aqui. Se você pega o R, coloca aqui. Se você pega o A, coloca aqui. O B que virou E, coloca ali. E o L que está ali, coloca ali. Brasil se transforma em Israel. Porque Israel foi colocada dentro do Brasil. O que isso significa, pastor? Qual é o nome disso na teologia? Acróstico. O que é o acróstico? Dentro do hebreu, da linguagem do hebraico antigo, só existe consoante, não tem vogal. Mas existe algo chamado para nós hoje, tem o nome de trema, hífen, sabe? As duas bolinhas. Dentro do hebraico atualizado também existe isso para dar conotação dentro do português ou dentro da língua americana. E o acróstico é você pegar as letras ali. Isso aqui é muito, muito interessante. Eu quero mostrar isso para vocês, que o Brasil tem um papel profético na história em ajudar Israel e todas as nações que vivem no deserto. O Brasil é uma nação que todo povo que vem para cá, que entra dentro do Brasil, o Brasil tira o povo do deserto e traz eles a prosperar. Você conhece alguém venezuelano hoje que mora no Brasil e tem prosperado? Esse povo estava vivendo no deserto, sim ou não? E todos que vieram para cá hoje têm prosperado. Se tem força de vontade, se é trabalhador, hoje é perigoso, já está melhor que muito brasileiro preguiçoso. Porque o Brasil, irmão, é o paraíso de Deus, é o Éden de Deus, o lugar da ordem, o lugar da frutificação para quem está vivendo em deserto.
Israel estava vivendo no deserto. E o que Israel fez? Entrou dentro do Brasil, no meio do Brasil, e estabeleceu algo dentro da cultura do Brasil. Deus teve que mostrar para esse apóstolo isso, para dizer assim: eu coloquei Israel dentro do Brasil de uma forma oculta, mas eu vou revelar os meus profetas a partir de agora. E começou as revelações desde o ano de 1992, quando uma professora de história se levantou dentro da USP, uma hebreia, uma judia, e começou a ensinar a verdadeira história do Brasil, não conforme o catolicismo ensinou e não conforme as escolas ensinaram através do ensino de Portugal. Começou a ensinar dentro dos ensinos judaicos. Agora você vai cair para trás. Presta atenção. Deus deu essa revelação a esse profeta de Deus. Vamos ler um texto bíblico comigo, dentro disso que eu estou falando. Provérbios 17. Provérbio 17, verso 17. Olha o que o Brasil é para Israel e para as nações que têm passado problemas. Provérbio 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Diga assim: Brasil e Israel eram amigos, mas no tempo da angústia se fizeram irmãos. Por isso que o povo hebreu, eles amam o Brasil. Eu já vou entrar mais profundo nisso, você vai entender bem. O povo judeu ama o povo brasileiro. Lembra que a minha esposa no domingo passado falou aqui: se eu soubesse, eu tinha andado todo dia com a camisa do Brasil lá em Israel, porque quando você chega lá, eles amam você e eles querem todo o objeto que você tem no Brasil. Eles querem, são ricos. Eles não estão lá na rua porque são pobres, pedinte, mendigo, não. São ricos milionários que ficam esperando a marcha das nações passar. E o Brasil é sempre a última nação a vir, porque é a maior nação que invade Israel. E quando nós estamos lá, você está com boné, você está com pingente, eles ficam pedindo e eles ficam falando: I love you, Brasil, I love you, Brasil, I love you, Brasil. Eles querem um chaveiro, eles querem uma camiseta, eles querem um boné, eles querem algo do brasileiro, porque eles dizem: vocês são nós lá fora. Aleluia. Nós amamos vocês. É um amor que nem eles sabem dizer o porquê, mas a história está contando para nós o porquê. Porque em todo tempo você ama o teu amigo, mas na angústia você faz do teu amigo um irmão. Então o Brasil e Israel são irmãos. Aleluia. Através de Abraão e através de Cristo agora. Amém? Deus tem um negócio tão tremendo entre Brasil e Israel, que além de todas as coincidências, visões proféticas, nós temos relatos profundos dentro da história do Brasil. Em 1500, então, no descobrimento do Brasil, coisas sobrenaturais aconteceram. Um exemplo para você, agora você vai cair para trás. Um exemplo para você. Em 1500, quem que era o rei de Portugal? Diga comigo: Dom Emanuel. Diga: Emanuel. Significa Deus conosco. Dom Emanuel é da terceira geração de judeus que habitavam em Portugal. Então Dom Emanuel era um judeu. O nome dele era Emanuel e não era à toa. É Deus conosco. Quem que ele envia para o Brasil com as caravelas? Que eram 13, mas só chegaram 12. Qual era o nome? Pedro. Então Emanuel, Deus conosco, enviou Pedro com os 12 para o Brasil. Nós é um profeta, irmão. Não arrepiou ele não? Pelo amor de Deus. Eu já li isso 1500 vezes nesses dias, e toda vez que eu leio o cabelo arrepia. Um pouco não tem. Eu falei: Deus, está nascendo um kipá natural aqui. Eu acho que estou virando judeu. Na verdade existe um judeu dentro de mim, que é Jesus. Amém. E basta, não precisa mais nada. Então, Dom Emanuel, Deus conosco, enviou Pedro com 12 caravelas para vir descobrir, entre aspas, o Brasil. Quando Dom Pedro, chega aqui no Brasil, presta atenção, Pedro Álvares Cabral, com 13 caravelas, mas só chegaram 12. Emanuel, que envia Pedro com 12, chegaram em qual semana aqui no Brasil? Diga comigo: a semana da Páscoa. Chegou em abril. Na semana da Páscoa, quando eles estão chegando e eles olham a primeira montanha que eles veem no norte do Brasil, qual é o nome que eles
Monte Pascal, o Monte da Páscoa, o Monte da Passagem, o Monte da Libertação, porque isso significa Páscoa. A Páscoa para nós é o início de tudo, irmão, porque Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Jesus é a nossa passagem, Jesus é a nossa libertação. Jesus se manifestou através da nossa nação num tempo profético, num tempo de passagem, num tempo de libertação. Jesus não nasceu em opressão, Brasil nasceu em libertação. Aleluia. O primeiro monte do Brasil que recebeu o nome Pascal, Monte da Páscoa. E as caravelas vão chegando, o primeiro monte é avistado, recebe o nome de Monte Pascal, passagem, libertação. Tudo para nós começa com a Páscoa, como eu disse, morte e ressurreição. Ao descer, Pedro Vaz de Caminha, que era o escritor da caravana, junto com o Frei Henrique Coimbra. Olha, o cara era Frei, o nome dele era Coimbra, que também veio dos judeus, também era descendente judeu. Pedro Vaz de Caminha, também era um judeu, era o escritor da caravana. Foram eles que deram o nome, não sabendo o tamanho que eram as terras do Brasil ainda, deram um nome para o Brasil. O Brasil, eu estou falando de Brasil, nós chamamos de Brasil, mas até então não se chama Brasil. Eles têm que dar um nome para essa terra. O primeiro monte é Pascal, o monte da libertação. Estamos livres. E quando eles pisam na terra e eles olham, vem tudo aquilo, encontram os moradores daqui, vem o tamanho da terra daqui, eles dizem: precisamos dar um nome, escrever um nome e mandar para Emanuel lá em Portugal. Qual o nome dessa terra? E eles olharam para dentro dos barcos que foram enviados pelos católicos, mas não tinha um católico lá dentro, só tinha judeu e cristão expulso. O que eles tinham dentro da caravana? O que eles tinham dentro da caravela, dentro do barco? Não tinha imagem de escultura. Não existe imagem de escultura sendo implantada no Brasil. O que tem dentro do barco? Somente uma cruz. E eles descem com a cruz e implantam a cruz no chão e chamam o Brasil então pelo nome de Ilha de Santa Cruz. Qual foi o primeiro nome do Brasil? A ilha de uma cruz santa. Existe santidade nessa terra, através da cruz de Cristo. Só que eles começam a andar pela terra. Pedro Vaz de Caminha começa a caminhar. Caminha, né? É Pedro Vaz de Caminha, porque o cara caminhou muito. Caminhou. Junto com o Frei, junto com muita gente. E eles viram que a terra era maior do que eles imaginavam. E eles falaram assim: Julião, não é ilha. Precisamos mudar o nome. Muda nas cartas, mas não podia jogar fora o que foi escrito. Então continua escrevendo. E eles dão um novo nome para o Brasil. Pedro Vaz de Caminha, junto com o Frei Henrique de Coimbra, escreve ao rei Manuel, vendo que aqui não era uma ilha, mudaram então o nome e começou a chamar o Brasil de Terra de Vera Cruz. Passou de Ilha de Santa Cruz para Terra de Vera Cruz. Já não é uma ilha mais, é uma terra, só que muda o nome de Vera Cruz. O que significa Vera Cruz? A terra da cruz verdadeira. Brasil não é ilha mais, Brasil agora é terra, e é a terra de uma cruz verdadeira. Eu quero dizer para você que a cruz de Cristo foi implantada aqui profeticamente, porque nós temos o verdadeiro evangelho nessa terra. O Brasil é a terra de Vera Cruz, o povo da cruz verdadeira. Jesus não está pendurado mais nela, a cruz está vazia, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Brasil é a terra de Vera Cruz. A mensagem da cruz está gravada na nossa nação desde o princípio. Gaspar de Lemos, ou Gaspar de Gama, depois mudou o nome para Vasco da Gama, levou a carta ao rei, e o rei Emanuel ratificou o nome, aceitando que esta terra então se chamasse Terra da Cruz Verdadeira. Não vemos isso escrito em nossa história, pois o prisma católico
antissemita e português tentou destruir a nossa história. Mas os escritos judaicos guardados até hoje provam isso. Tanto que todos esses que falei são todos descendentes de judeu e estão guardados no Museu de Portugal até os dias de hoje. Como que foi feito esse museu? Esse museu é anti-tremor, anti-bomba, é um bunker com toda a história dos judeus espalhados pelo mundo que passaram por Portugal e tomaram o resto da terra. Depois você pode estudar isso mais a fundo comigo. Agora, entrando aqui na reta final, então, eu quero falar algo muito profundo da origem do nome Brasil. Pois, como falamos, o Brasil está dentro de Israel, ok? Ficou claro isso? Mas agora você vai entender o porquê. Como sabemos que em 1967 houve uma reforma ortográfica no Brasil, só em 1967. Até 1967, Brasil se escrevia com Z. Diga comigo, Brasil era com Z. Tanto que se você recebe uma correspondência de fora, Brasil não vem com S. Brasil vem com Z. Quando você vai para os Estados Unidos, você vai viajar, Brasil, Z. Você vai para Israel, chega lá, o Brasil é com Z. E agora você vai virar a cabeça comigo. Todos juntos que estavam na caravana, eram 12 caravelas. Vieram centenas e centenas de judeus fugindo, enviados da Inquisição, como eu falei para vocês. Não foram bandidos como nos ensinaram. Lembra que nos ensinaram que vieram de Portugal só bandido? Não é isso que você aprendeu na escola? Não é isso que falam até hoje na internet? Do Brasil só veio bandido fugido de Portugal. Não veio nenhum bandido de Portugal. Todas as 12 caravelas vieram lotadas de cristãos evangélicos que não se dobravam ao catolicismo e judeus, messiânicos ou não messiânicos, que não se dobravam à imagem de escultura e ao catolicismo da época. E sabe o que eles fizeram? Falaram assim, vão para a praia, porque vão mandar vocês para outras terras, para vocês pararem de ficar adorando o que vocês adoram aí e não ficar nos incomodando aqui. Olha a história real. Quando eles chegam na praia, está lá as caravelas esperando, tem um monte de gente ao redor, a população, e os líderes da igreja católica dizem assim: para entrar no barco, deixaram os barcos à distância e fizeram todo mundo entrar nas águas. Falaram, agora você entra na água, porque da água vocês vão para o barco. Quando eles entraram nas águas, eles falaram, parem aí, ou vocês se batizam agora no catolicismo romano, ou todos morrerão afogados. E quando eles estão lá, o rei Dom Emanuel, isso eu estou falando daí de 1506, voltando, mais outras caravelas, acontece essa catástrofe. E Dom Emanuel não queria que isso acontecesse, por quê? Porque ele já tinha perdido muitos judeus bons para o governo dele. O próprio médico de Dom Emanuel, que atendia ele, veio para o Brasil, porque para o catolicismo romano o ensinamento era o seguinte: você ficou doente, é porque Deus queria, então morra. Mas para os judeus, eles criam que Deus tinha dado capacidade a eles, para eles poderem curar, para eles poderem ensinar, comer, tomar, coisas sendo ensinados. Então para eles isso, e os crentes oravam no nome de Jesus, e as pessoas que estavam doentes eram o quê? Curadas. Então eles começaram a ser chamados o quê? Bruxos. Então disseram o seguinte: ou vocês batizam nessa água, ou vocês vão morrer. E aí o rei falou: é o seguinte, deixa eles se batizar, batiza aí. Aí eles batizaram, alguns ficaram e alguns entraram nos barcos. E aí eles passaram a se chamar, conforme eu disse para vocês, os cristãos novos, que era aquele que por fora ele era católico, mas por dentro ele era crente. Por fora ele era católico, mas por dentro ele era um judeu, dentro da casa dele. E aí eles sobem nos barcos e começam a tomar a nação e tomar as nações. Quando eles chegam aqui, esses homens são médicos, advogados, inteligentes, contadores, são melhor, não é bandido, não é gente da pior espécie, é gente da melhor espécie. E quando eles chegam aqui, eles começam a olhar a natureza, a qualidade de vida que eles têm. Ele diz:
aqui que nós vamos prosperar. É o lugar da nossa ordem, é o nosso Éden aqui, é o lugar do nosso progresso, é o lugar da nossa prosperidade. E quem é o cara que recebe essa incumbência? Que é um cara que conhece sobre madeira e conhece sobre embarcação. Qual que é o nome desse judeu? Qual que é o nome desse hebreu? Diga assim comigo: Barzilai. Diga Barzilai. O que significa Barzilai, pastor? Barzilai significa homem de ferro. Barzilai significa feito de ferro. Barzilai, pastor, aonde que está Barzilai? Existe Barzilai na Bíblia, pastor? Existe. O nome Barzilai é um nome hebreu, e é o nome mais antigo que você possa imaginar. E agora nós vamos para dentro da Bíblia e vamos fechar a mensagem falando biblicamente o porquê que Barzilai está na Bíblia, está na vida de um rei chamado Davi. Você vai ler aqui comigo. Barzilai está dentro do Brasil e Barzilai vive até os dias de hoje. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 27. Segundo Samuel 17, 27 diz: Tendo Davi chegado a Manaim, sobe, filho de Naás, de Ramá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, lugar da terra da sequidão, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas. Também trouxeram mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e o povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo está no deserto e está faminto, cansado e sedento. Vamos um pouquinho para frente. 2 Samuel, capítulo 19, verso 31. 2 Samuel 19, verso 31. Também Barzilai, diga comigo, Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei no Jordão para o acompanhar até o outro lado. Presta atenção. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai, a Davi falando com Barzilai: vem tu comigo, e eu te sustentarei lá em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena eu subir com o rei a Jerusalém. 80 anos eu já tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao Senhor o meu rei? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão. Quer dizer, eu vou caminhar com o Senhor ainda mais um pouquinho, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa. Tudo são perguntas. Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, e eu serei sepultado ali junto com os meus pais e da minha mãe, junto com meu pai e com a minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã é filho de Barzilai. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que te bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã então passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado. E tudo quanto desejares de mim, eu então farei a Quimã. Havendo, pois,
todo o povo, passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá, e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Vamos para mais um texto? Vai um pouquinho mais para frente. 1 Reis, capítulo 2, versículo 7. Agora Davi está dando instrução a Salomão, seu filho, antes da morte de Davi. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 7, que coisa linda. Porém, com os filhos de Barzilai, Gileadita, você usará de benevolência, e estes serão entre os que comem na tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. O que você quer falar comigo aqui, pastor? Diga comigo, Barzilai. Diga, Barzilai. Homem de fé, feito de fé. Barzilai foi o homem designado a derrubar uma árvore muito famosa, que é conhecida no mundo todo até hoje. Você ouviu muito na tua escola, mas não sabia o porquê. Se chamava pau-brasil. Por que pau-brasil? Não existia o nome pau-brasil, existia pau de Barzilai. Pau era uma designação para a madeira, e a designação do nome é para quem era aquele que derrubava, era aquele que levava, era aquele ao qual conduzia a madeira. Então a madeira que era espalhada para o mundo todo, diziam: da onde veio essa madeira? Esse é o pau de Barzilai. Presta atenção, coloca para nós lá, Tati. Apaga a luz aqui, Juan, apaga para nós aqui essa luz. Olha a cor, que é o pau-brasil sem casca. Joga mais uma foto. Olha a rachadura. Mais uma. Olha como que era no meio. Quando a madeira chegava, as pessoas diziam: é o pau de Barzilai. É o pau de Barzilai. O que essa madeira escorria? Pode acender a luz. Essa madeira, além de ter essa cor de brasa, essa cor vermelha, essa cor alaranjada, dela era tirada uma das tintas, ou a tinta mais cara da Europa até os últimos anos, chamada o sangue de Barzilai. O sangue de Barzilai. O sangue de Veracruz. O sangue da verdadeira cruz. O que nos arremete isso, queridos? Barzilai é o nome que, dentro do acróstico, você pega o acróstico bíblico para nós entendermos o que significa aqui. Barzilai, somos Brasil, brasileiros, Barzilais, os barzileiros. O nosso nome vem de Barzilai. Nós somos os Barzilais, os barzileiros. E com o passar do tempo se transformamos em os brasileiros. A madeira que, quando você olha, ela parece um braseiro, vermelha como brasa. A madeira cortada, todo mundo via passando, e aí os judeus, os índios, a cultura, a mistura, os anos vão se passando, e aqueles que carregavam as toras nas costas ficavam com marcas vermelhas, escorrido com sangue, e todo mundo que olhava dos grandes barcos, as madeiras subindo nos ombros dos homens, falava assim: quem está vindo? De longe eles falavam: os barzileiros. São os carregadores de Barzilai. São aqueles que carregam brasa sobre as costas.
Quando se ouvia falar em um brasileiro, falava: é alguém que é um braseiro, é um Barzilai, é um brasileiro, é uma brasa viva, é alguém que tem o sangue do Barzilai derramado sobre si, é aquele que tem o sangue da verdadeira cruz derramado sobre si. Todo brasileiro conhecido lá fora era alguém Barzilai, era um homem de ferro, era um homem forte, era um povo forte, um povo de ferro. E Barzilai, como eu disse, não tinha as vogais, somente as consoantes dentro do acróstico. O que isso quer dizer para nós? Presta atenção. Você vai pegar a palavra, as letras P, R, C e L. É o acróstico das 4 letras das matriarcas de Israel. As matriarcas de Israel estão gravadas dentro do Brasil. As mulheres de Jacó estão gravadas dentro do Brasil. Os acrósticos, as letras foram usadas de Barzilai para o Brasil, cravados dentro do Brasil. Somos brasileiros, Barzilais, os brasileiros. Até hoje, quando chegamos lá em Israel, sabe o que você é dito? Você diz assim: de onde você vem? Eu sou do Brasil. E ele sorri e diz: seja bem-vindo, Barzilai. Fisicamente hoje, somos a proteção do povo de Israel. Por quê, pastor? Protegemos eles do tempo do deserto. E protegemos eles até hoje, sabe por quê? Porque fisicamente existe algo que você conhece e viu muito nesses dias. Você lembra quando Israel estava sendo atacado nesses dias? 1.000, 2.000 foguetes sendo atacados pelo Hamas, pelo Hezbollah sobre Israel, e os foguetes explodiam no ar. Lembra disso? Você lembra? Você viu isso nos jornais? Você viu isso na internet? Como que é o nome daquele campo de proteção que protege Israel para não receber um tiro e um judeu e um hebreu não morrer com um foguete caindo na sua cabeça? Diga comigo: domo de ferro. Sabe o que significa domo? Domo significa lar. Domo significa casa. Domo significa moradia. Domo significa residência. Domo significa firmamento. Domo significa sólido. Ferro significa Barzilai. Ferro significa brasileiro. Sabe o que o Brasil é? O domo de ferro é o lar dos brasileiros. É o firmamento dos brasileiros. Sabe como que Israel está protegida? Pelo firmamento dos Barzilais. Domo de ferro. O lar de Barzilai. O lar dos brasileiros. Israel hoje está coberto pelos brasileiros. Quem que cobre Israel hoje? Brasil, a nação brasileira que ora por Israel. Salmo 122, verso 6. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Brasil, as igrejas brasileiras. Ah não, a igreja brasileira está judaizante. Não, irmão, nós temos um judeu que habita dentro de nós. Não tem nada a ver com o judaísmo. Nós amamos Israel, porque o Senhor vai abençoar os que abençoarem Israel. E nós cobrimos Israel com um domo de ferro. Nós cobrimos Israel com as nossas orações, o nosso lar, a nossa morada. Se você ainda não foi para Israel, quando você for, você vai ter a sensação que eu tive, que a minha esposa teve, que os meus filhos tiveram. E todo mundo que você fala, quando você chega lá com lágrimas nos olhos, você olha e você diz assim: meu Deus, parece que eu sempre morei aqui. Parece que eu estou em casa. Parece que esse lugar é a minha morada. Parece que eu nunca saí daqui. Quando eu cheguei em Jerusalém, eu entrei, você respira e fala: parece que eu nasci aqui. Parece que eu sempre vivi aqui. Eu só estou voltando para casa. Sabe por quê? Porque se domo é lar, se domo é firmamento, se domo é lugar de morada, ferro é Brasil, é brasileiro, é Barzilai. Então todo brasileiro, quando chega em Israel, se sente no lar, se sente em casa. Irmãos, nós somos os homens de ferro. Nós somos os Barzilais.
Sabe o que nós lemos aqui? Barzilai foi alguém que socorreu Davi num tempo de deserto. No tempo ao qual Davi estava passando fome com o seu exército. Barzilai era muito rico e olhou e falou assim: ei, o rei está passando fome. Sabe quem protegeria Davi nessa época? Virava inimigo de Absalão, porque Absalão é filho de Davi, mas era ele que estava no trono, era ele que estava lá procurando Davi, e quem protegesse Davi automaticamente virava inimigo de Absalão. Barzilai falou: eu não estou nem aí, eu vou proteger o rei, vou levar tudo aquilo que nós lemos ali, vou levar bacias para eles se lavarem, vou levar coalhada, vou levar queijo, vou levar carne, vou levar o melhor alimento, vou levar coisas para eles tomarem banho, vou trazer eles para perto. Quando nós lemos em 2 Samuel 19:31, nós vamos ver Davi recomposto, forte, firme, com todo o seu exército que estava com ele. Não foi só Davi que comeu, foi todo o exército. Barzilai alimentou todos eles, deu banho em todos eles, protegeu, foi um domo de ferro sobre eles, foi um lugar do firmamento sobre eles, foi um lar de ferro para Davi, protegeu Davi. Davi ficou tão assim conduído, tão amando tanto aquele Senhor, aquele homem, que disse o seguinte: vamos comigo para Jerusalém, vamos comigo que eu vou cuidar de você. Barzilai, sabendo da idade que tinha, dizia assim: ó rei, eu não vou nem sentir prazer naquelas comidas gostosas que o senhor vai me dar lá, as músicas vão tocar na rua, eu não vou nem ouvir direito, deixa eu aqui para quando eu morrer eu ser enterrado com meu pai e com a minha mãe, só faz um favor para mim. Gente, eu chorei tanto nessas madrugadas. Só faz um favor para mim, leva contigo meu filho. Se você quer me honrar, honre meus filhos. Se você quer cuidar de mim, cuide da minha geração. Eu já estou velho, eu vou morrer, mas a minha geração vai ser poderosa nessa terra, guardada por você. Esses são os filhos de Barzilai. Tem mais algum aqui? Nós somos os filhos do Brasil, irmãos. Nós somos os filhos de Barzilai. Existe uma promessa do Rei dos Reis, o filho de Davi, que teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você também. Jesus é a representação do rei Davi, ele é o rei dos reis. Irmãos, Barzilai pediu: leva o meu filho. Ele falou: eu vou levar. Eu vou levar Quimã comigo. Quando Davi está para morrer, ele vai ter um papo com seu filho Salomão, e depois você vai poder ler ali o início do livro de Reis. Davi chama Salomão e diz assim: só tem uma coisa, eu peço uma coisinha para você. Vou ler de novo aquilo que nós lemos aqui agora. Porém, isso quer dizer o quê? Existe uma diferença aqui. Com os filhos de Barzilai, o gileadita, você usará de benevolência, e estarão entre os que comem na tua mesa. Aleluia. Quimã sabia o que estava fazendo, protegendo o rei, irmão. Quando eu cuido do rei, quando eu protejo, quando eu sou o domo de ferro sobre o rei, a minha geração estará protegida. Leva Quimã e abençoa ele. Davi vai morrer, chama Salomão e diz assim: ó, não te esqueça que existe uma geração dos filhos de Barzilai que me protegeram quando eu estava desprotegido no deserto. Eu ia morrer, mas Barzilai me protegeu com tubo de ferro, me banhou, me alimentou e me cuidou. Faça a mesma coisa com as gerações dele. Faça eles comerem na mesa com você. Faça eles comerem na tua mesa. Aonde estiver a geração de Barzilai, faça um brasileiro comer na tua mesa. Irmãos, Deus tem algo para o Brasil. Deus tem algo para o Brasil, e o Brasil está comendo e comerá na mesa do rei todos os dias da sua vida. O Brasil é uma nação profética. Israel está cravada dentro do Brasil, no seu nome, nas suas cores, nas suas profecias. Israel é o Brasil, e Brasil é o Israel de Deus nos fins dos dias. Na guerra contra Gog e Magog, Brasil está no centro dessa batalha. Brasil está no centro dessa guerra que nós estamos falando. Tem uma proteção para os tiros do inimigo. O Brasil foi tomado por
esse povo lá do Nordeste brasileiro, lá do Norte brasileiro. A Amazônia e o Nordeste do Brasil foi totalmente tomada pelos hebreus e pelos cristãos evangélicos, que foram decantando e descendo para o centro e para o sul do Brasil. Hoje a menor densidade de judeus do Brasil é no Norte e no Nordeste. A maior densidade é São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, e depois vai ser distribuído para o Brasil. Você lembra do chamado cangaceiro do Nordeste? Lembra dos cangaceiros? Usavam os boiadeiros, eles usavam aquele chapéu de couro, não usavam? Até hoje você não tinha descoberto porque que naquele chapéu de boiadeiro tinha aquela estrela de Davi. Você lembra que o chapéu de boiadeiro tinha aquele? Coloca aí para nós aí. Por quê? Porque os judeus tomaram o Nordeste brasileiro lá no início. E a estrela da bandeira foi posta nos seus chapéus. Sabe o que significa esses corinhos aqui do lado? Para que esse corinho? Significam as tranças do judeu que usa aqui do lado, lembra? Na barba do judeu ortodoxo. Eles faziam para representar, porque eles não podiam ter. Então eles colocavam o chapéu, colocavam as estrelas e colocavam o corinho para representar tanto aqui as suas franjas quanto as franjas do talite, que é o símbolo para quando ele está andando na rua, ele orando ao Deus de Israel em todo o tempo. Você já parou para pensar que dentro da cultura brasileira está intrínseco Israel em todo o tempo? Irmãos, os brasileiros nasceram debaixo da unção do Deus de Israel. Nós temos um nome baseado em Barzilai, as brasas vivas, os brasileiros, os ferros incandescentes, os paus de ferro. O primeiro nome que o pau-brasil ganhou lá fora é pau de ferro, até hoje. Se você for lá e fazer os estudos dentro dos museus, está escrito assim: pau de ferro, produzido pau de ferro, ou pau de Barzilai, ou pau Brasil, ou pau de brasa. Tudo arremete ao mesmo nome. A cultura, o poder, a autoridade, a densidade, a força, o ferro, o fogo, a brasa está dentro de nós brasileiros. A igreja brasileira nasceu debaixo desta unção nesta nação. Por isso que a canção diz: deixa queimar mesmo, porque uma brasa só presta se ela estiver queimando. Se a brasa estiver apagada, no que ela se transforma? Cinza. O livro de Levítico diz para nós que toda manhã o sacerdote tinha que vir até o altar, tirar as cinzas e lançar para fora do arraial, e continuamente manter o fogo sobre o altar. O braseiro precisava estar incandescente. Os brasileiros precisam queimar de dia e de noite, porque os brasileiros são a proteção do Brasil. Os brasileiros são a proteção do povo hebreu, do povo israelense. O que eles precisam? Conhecer a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Porque eles não são salvos porque são judeus, serão salvos se entregarem a vida a Cristo. Como todo brasileiro só é salvo se entregar a vida a Cristo. Como todo americano, como todo indiano, como todo muçulmano, como todo chinês, como todo coreano, como todo povo da terra, precisa conhecer Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Mas nós somos a promessa de Deus para o fim dos tempos. Conforme disse a minha esposa, eu trago a memória de novo de vocês. Os profetas americanos, brasileiros e das pessoas da América do Sul, que sem saber e sem se conhecer, lançavam uma palavra profética um sobre o outro. E eles diziam o seguinte: o avivamento que virá do Brasil, o avivamento que virá do Brasil será 7 vezes maior, mais potente, mais poderoso e mais barulhento do que as cataratas do Rio Iguaçu. Nós somos os brasileiros que vamos levar avivamento a todas as nações da terra, porque tem uma promessa sobre nós, os barzilais dessa geração, os brasileiros desta geração, os homens de ferro desta geração, aqueles que guardam, aqueles que protegem, aqueles que alimentam, aqueles que livram o rei das mãos do inimigo. E nós temos uma promessa
Israel de Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Amém, Jesus. Somos Brasil. Somos Israel de Deus. Eu falei para vocês que ia falar sobre cultura, ia falar sobre história, ia falar sobre Bíblia. Eu não falei nem 0,01% para você. Mas eu coloquei fome e sede em você, para você saber que você não é uma toa. Você não é um qualquer. A tua nação não é uma nação que bêbados, ladrões e bandidos vieram tomar essa terra, e por isso o brasileiro é ladrão, é bandido, é mentiroso, e nossas mulheres são prostitutas. É mentira de Satanás. Nossas mulheres são belas, mas são santas, são ungidas, são consagradas, são presas no altar de Deus. Nossos homens da mesma maneira. Não aceitamos corrupção, mentira na política, no judiciário, nas empresas, nos lares, porque famílias curadas, uma nação restaurada. A brasa de Deus começa a queimar dentro de cada casa. A brasa de Deus começa a queimar sobre cada sacerdote. Bata no teu peito aí, homem, diga: eu sou brasileiro. Diga: eu sou brasileiro. Diga: eu sou Barzilai. As mulheres da mesma maneira, diga: eu sou brasa do altar de Deus. Eu sou brasileira. Eu sou Barzilai. Vocês têm testa de ferro, irmãos. E a Bíblia diz que os profetas precisam ter testa de ferro para enfrentar toda a heresia. Os profetas verdadeiros bíblicos, eles tinham testa de Barzilai. Outro dia eu vou trazer isso para você. Profetas com testas de Barzilai. Profetas com testas de ferro, para bater de frente contra o pecado, para bater de frente com o mundanismo, para bater de frente com a mentira, para bater de frente com as heresias. Testa de ferro, mente blindada, domo de Barzilai. Satanás não vai entrar com as suas setas. Setas não entram em uma mente de domos de Barzilai. Lares de Barzilai são protegidos. Lares de Barzilai são firmamentos de ferro. Não deixe o pecado, a prostituição, a pornografia, a mentira, o engano, as heresias entrarem dentro dos lares. Não deixe Barzilais de Deus. Não deixe homens e mulheres de ferro, mentes ungidas. Nós temos a mente de Cristo, diz o Senhor. Nós temos uma mente ungida, uma mente de ferro, onde as setas da internet, da televisão, dos maus amigos, dos maus familiares, das más conversações não vão influenciar os nossos bons costumes. Amém. Porque nós somos o povo de Deus. Amém. Nós somos o Israel de Deus. Amém. E sabe o que significa Israel? Príncipes de Deus. Amém. Nós somos os príncipes de Deus. Amém. Jacó se transformou em Israel. Israel é Brasil. Brasil é Israel. Brasil é Barzilai. Barzilai é ferro, Barzilai é brasa. Brasileiros são homens em brasas de ferro. Aleluia. Brasas incandescentes. Ninguém vai dobrar a nossa santidade. Amém. Nós não iremos nos curvar a este mundo. Somos irredutíveis. Não aceitamos a mentira, não aceitamos a falsa política, não aceitamos as falsas leis, não aceitamos as mentiras, os enganos. Nossos filhos não vão ser entregues nos altares de Moloque. Nossos filhos não serão entregues para serem vacinados como animais, achincalhados nas escolas. Não! Nós somos testas de ferro. Nosso lar é protegido. Amém. A tua casa é protegida. Glória a Deus. Levante sua mão direita e diga: eu e minha casa. Eu e minha casa. Somos Barzilais. Casas de ferro. Lares de ferro. Fundamentos de ferro. Protegidos pelo Senhor. Diga: nem uma seta. Nem uma seta do maligno vai entrar na minha casa e na minha família, na minha mente e no meu coração. Eu sou um Barzilai desta geração. Eu sou brasileiro. Eu tenho a alegria
que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, adoraremos ao Senhor e seremos guardados pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Dê um aplauso ao Espírito Santo. É muita informação, né, irmão? Imagina para mim passar isso para você. Mas eu sei que você não sai daqui igual você entrou. Você sai daqui pela convicção de quem você é. Quem é o teu povo? Quem é a tua nação? Quem é Israel? Não tem ninguém que idólatra de Brasil, nem idólatra de Israel. É cultura, é história, é Bíblia. Só existe um Senhor, só um Salvador, o nome dele é Jesus. Se não se entregar e não entrar debaixo do sangue do Cordeiro, irmão, não confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, pode ser quem for, irmão. É inferno, é Hades, é Sheol. Mas pode ser da cultura que for, do país que for, do lugar que for, que entregou a vida para Jesus, tem morada eterna. Amém. Sua vida é blindada, protegida, porque você e a tua casa servirão ao Senhor. Você e a tua casa vai servir ao Senhor. Aleluia. O espírito da mentira, o espírito do medo, o espírito da angústia, o espírito de tudo qualquer coisa que não presta, que tentou habitar no Brasil, já caiu por terra porque ele já foi discernido. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, mas quando recebe o conhecimento, não irá perecer mais. Não irá perecer mais. Foi a figurinha que eu mandei hoje lá na internet. Água potável, 9 quilômetros. H2O, 50 metros. Tem muita gente com falta de conhecimento e não sabe que H2O é água potável. E está ralando, andando quilômetros e quilômetros. Se tiver o conhecimento, a poucos metros, vai beber da água da vida. Aleluia. Eu quero dizer para você que a água da vida está aqui essa noite. Jesus Cristo está aqui esta noite. Ele é a água da vida. Ele é aquele que te lava. Ele é aquele que te limpa. Ele é aquele que te sacia. Ele é aquele que te abençoa. É nele que somos encharcados. É nele que somos batizados. É ele quem nos salva. É ele quem nos cura. É ele quem nos redime. Feche seus olhos. Levante suas mãos aos céus e comece a orar ao nome de Jesus. E comece a dizer para o Senhor: entra, Senhor. Entra na minha vida. Entra com o teu fogo e faz queimar a minha vida. Vem, Senhor, e faz arder de novo as brasas do meu altar. Não me deixe estar apagado para ser jogado fora como lixo. Não, Senhor, aqui está uma geração de brasas vivas. Aqui está uma geração de braseiros. Aqui está uma geração de brasileiros. Aqui está uma geração de barzilais. Homens de ferro, mulheres de ferro, feitos de ferro, gerados por ferro. Fogo, 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 brasas do Senhor. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo as tuas gerações que estarão guardadas na mesa do Rei, Barzilais. Sua casa está guardada na mesa do Rei, Barzilais. Sua casa está guardada na mesa do Rei. Brasileiros do Senhor. Brasileiros, brasileiras, povo do sacerdócio real, nação escolhida do Senhor. Tu és o braseiro, tu és o braseiro. Brasas vivas, brasas vivas, brasas vivas, brasas vivas, brasas vivas.
Junto com a minha casa, o firmamento
geração, eu e a minha casa, somos a proteção desta geração. Eu e a minha casa somos a proteção da minha nação. Nós somos o domo de ferro, a proteção de ferro desta nação. Eu e a minha casa temos testa de ferro, mente ungida, vida consagrada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nisso, dê glória a Deus e dê uma aplauso ao Espírito Santo. É grito de júbilo. O que o Barzilai fez com o rei Davi? Ele sustentou o ministério do rei Davi. Ele foi um sustentador do rei, amém? Só que depois o rei recompensou ele 100 vezes mais. Não é o que o Senhor promete para nós? Todas as vezes que nós devolvemos as nossas primícias, as nossas ofertas, os nossos dízimos na casa do grande rei, Ele deu uma promessa para mim e para você. Ele disse que Ele vai multiplicar 100, 60 e 30 vezes mais tudo aquilo que nós, pela nossa lealdade e fidelidade, devolvemos ao Senhor. Amém? Nesse momento você vai ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. Você já sabe que nós temos o nosso novo Pix. O Pix do nosso ministério agora é o nosso CNPJ, a nossa conta do Sicredi. Lá atrás nós temos o nosso QR Code, temos a nossa maquineta lá atrás, temos o QR Code também aqui na frente. Os nossos novos envelopes ainda não ficaram prontos, mas você pode entregar a tua oferta em dinheiro aqui na caixinha, você pode entregar ela pela sua conta bancária, porque você é o Barzilai desta geração. Os Barzilais não pensam em duas vezes em ser fiéis. Todo Barzilai tem uma mente blindada contra as setas do diabo, contra os mísseis do maligno que querem destruir a tua casa e a tua família. Não deixe o diabo roubar tuas finanças, não deixe o diabo roubar a tua lealdade e a tua fidelidade. Nesse momento, no encerramento do culto, nós vamos encerrar. Eu vou dar a bênção apostólica. Não saia daqui esta noite sem fazer os seus tributos ao Senhor. Você também vai ter oportunidade. Ali atrás nós temos bolo no pote, cachorro quente. Todo esse dinheiro é revertido para a construção do templo, que nós estamos reformando aos poucos, mas vamos dar um grande passo em nome de Jesus ainda nesse mês de março. E através da tua fidelidade, das coisas que você compra, da camiseta que você adquire. Então seja fiel a Deus. Pastor, eu estou aqui, eu ouvi essa mensagem e eu quero entregar minha vida para Jesus. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica. Você vai poder tributar ao Senhor. E se você veio aqui esta noite e quer entregar sua vida a Jesus, você vai ter a oportunidade de sair do teu lugar e vir aqui comigo, que nós vamos fazer essa oração de entrega. E você vai poder ir para a tua casa hoje com o teu nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos no sentido de receber. Eu quero já abençoar os tributos que você está entregando. E eu quero abençoar a tua vida, para você ficar em comunhão aqui nesse tempo, nesse lanche, e para quando você for embora, guardado e protegido pelo Senhor. Não se esqueça, dia 23, rede de casais. Amém? Senhor Jesus, abençoe a mão dos privicistas, dizimistas, ofertantes, barzilais desta geração, homens e mulheres de ferro, homens e mulheres que são brasas vivas desta geração. Abençoe as finanças deles, abençoe-os com saúde, com paz, com prosperidade, com salvação. Que o shalom do Senhor recaia sobre teus filhos. Multiplica, Senhor, toda semente e sementeira na vida
dos seus filhos e que eles colham muitos frutos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido e amado Espírito Santo esteja hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Paz e bem de Deus.